o adolescente Givanildo agora dando uma palavra. Aleluia. Comendador de Papai Senhor Jesus Cristo, quero ler aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas, começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A Bíblia nos diz, irmão, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, que Deus manda a Samuel ir até a casa de Jessé, porque ali ele ungiria Davi como rei de Israel. Ou seja, Samuel faria o primeiro preparo na vida de Davi, para que Davi, anos depois, viesse a reinar sobre Israel. Mas para que haja preparo, para que haja unção, é necessário santificação e sacrifício. A Bíblia nos diz no versículo 5 do capítulo 16 de 1 Samuel, que Samuel diz: santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Samuel santifica Jessé, seus filhos, e vai oferecer sacrifício ao Senhor. Para que Davi fosse preparado, era necessário santificação e sacrifício. Nesta noite, hoje não é diferente. Para que nós possamos estar preparados para o grande encontro final, é necessário santificação e sacrifício. O sacrifício de Jesus já foi válido na cruz do Calvário. Cristo sacrificou a sua vida para que hoje nós possamos estar aqui. Ele derramou do seu sangue para remir meu e o seu pecado. O apóstolo Paulo nos deixou claro como que podemos estar preparados para o encontro final. Ele, ao escrever na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A Bíblia diz que nós devemos viver em santidade porque Jesus é santo. Ele falou e Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 16: sede santo, porque eu sou santo. Isaías escreveu no seu livro, no capítulo 6, versículo 3: os serafins cantavam: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esta noite a glória do Senhor está aqui, a unção do Senhor está aqui. Basta você começar a glorificar o nome do Senhor, porque Deus quer santificar a sua vida esta noite. Porque sem santificação ninguém verá Deus. Mas como aquele que nos chamou é santo, basta que nós sejamos santos em nossa maneira de viver até o grande dia do encontro final. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O coral vai estar louvando o Senhor. Enquanto o coral se prepara, eu gostaria de apresentar nossos irmãos e amigos que estão nos visitando nesta noite. Gostaria que você ficasse de pé, você que está aqui na nave, que veio a convite, está aqui uma jovem, um adolescente, um senhor, uma senhora, todos que não são membros aqui da DIC. Gostaria que você ficasse de pé para que todos os adolescentes lhe cumprimentassem, dessem uma saudação calorosa, e a pessoa que está ao seu lado vai também lhe dar um abraço. Mais alguém aqui? Quem está de pé que não é membro da nossa igreja, levante assim a sua mão. Isso, todos aqueles que nos visitam, evangélicos ou não, é um prazer, uma alegria. Os adolescentes da DIG e toda a igreja nossa aqui está muito feliz com a sua presença. Na galeria também, acredito que nós temos alguns visitantes. Adolescentes, bem forte, vamos dizer: sejam bem-vindos em nome de Jesus, juntos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vocês não podem abraçá-los, mas alguém ao seu lado vai fazer um abraço. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Tenho certeza que Deus tem uma grande obra na sua vida nesta noite. Que seria de mim
Levante uma de suas mãos e adore ao Senhor esta noite. Ele está aqui para abençoar a sua igreja. Ele está aqui para abençoar o seu povo. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos dando prosseguimento ao nosso programa porque nós queremos que a mensagem tenha primazia nesta noite. Nós queremos já ouvir o adolescente Lário, que estará trazendo-nos uma palavra, e em seguida o adolescente Kézia estará com a oportunidade. Nós estaremos ouvindo, louve ao Senhor, se o teu filho está aqui. E se o teu filho não está aqui, clame ao Senhor, porque ele um dia estará aqui. Não desista, ele virá à presença do Senhor. E lá. Saúde a todos nessa noite com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Você está feliz por estar aqui nessa noite para louvar, adorar e agradecer o nome daquele que é digno e poderoso? Pode dizer aleluia? Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Temos aqui a nossa retaguarda, um tema bem sugestivo, escolhido para esse congresso, e também para o momento em que nós estamos vivendo. Você pode dizer, logo após eu contar até 3, o tema do nosso congresso, por favor? 1, 2, 3. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10 e o versículo 11, por favor. E de antemão eu quero te dizer, prepare-te, porque o fim está chegando. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10, 11, nos diz assim: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que ao lado dele, de Jesus, claro, se puseram 2 varões vestidos de branco. Versículo 11. Então lhes diz: varões galileus, porque estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós viste subir para o céu, um dia voltará. Quem sabe a leitura que eu acabei de fazer não foi semelhante à tua Bíblia, porque a versões pode estar diferente. 2 palavras que eu quero tomar desse tema: encontro e preparo. Ao longo da nossa vida, todos nós um dia temos encontro. Nós temos encontros bons e encontros maus, mas todos nós temos encontro. Há um momento da nossa vida, para quem é casado, que um dia você encontrou com sua esposa e ela se tornou sua namorada, sua noiva, logo em seguida, sua esposa. Há momentos em nossas vidas que também há encontros ruins que nós podemos contemplar no dia de hoje. Quantos hoje se encontraram com a prostituição, se encontraram com as drogas, se encontraram com tantos outros tipos de situações que hoje em sua vida têm se tornado destrutivas. E para todo acontecimento, para todo encontro, há um preparo. 2 clubes, 2 times de futebol para se enfrentarem, para irem para esse encontro, eles se preparam anteriormente. Há um preparo físico, há um preparo técnico, mas eles se preparam. E eu quero dizer para você, ouça bem o que eu estou te dizendo. Para nós nos encontrarmos um dia com Jesus, temos que também ter um preparo. Não pensemos nós que iremos entrar pelas mansões celestiais, ou seja, pelas portas das mansões celestiais de qualquer maneira. Você, para encontrar com Jesus, tem que se preparar. Você, para encontrar com Jesus, tem que ter característica dele. Faça uma retrospectiva da sua vida nesse momento, uma autoavaliação e veja: se Jesus viesse agora, eu iria? Estaria eu preparado realmente para subir? Ou eu tenho levado uma vida de conformidade, acomodamento espiritual, e que ao meu ver estou preparado para subir? Eu quero dizer para você que me ouve esta noite: se prepare, porque esse encontro é real. Jesus avisou, e as Sagradas Escrituras nos diz isso, e há acontecimentos que precedem a vida do nosso Deus. A Bíblia nos diz no livro de Mateus, ali no capítulo 24, dá os sinais da vida do Senhor Jesus, e aí em 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo
disse para o jovem pastor Timóteo, olha, o Espírito incessantemente me diz que nos últimos tempos se apostatariam muitos da fé, dando ouvido à doutrina de demônios e de homens, abrindo mão dos princípios bíblicos. E isso está acontecendo nos nossos dias. Sinais da vinda de Jesus. Se prepara para encontrar com o teu Deus nas alturas. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço pela oportunidade. Aleluia. Eu quero neste momento oferecer este culto de ação de graças, aproveitando que os adolescentes querem fazer isso, pela passagem do aniversário do adolescente Genildo. Seu pai e todos os adolescentes estão oferecendo este culto de ações de graças. Onde está o Genildo? Fique de pé para que nós possamos parabenizar. E também o departamento de adolescentes parabeniza a adolescente Giane. Me parece que ela é de Monte Carmelo. Ela está aí? Giane. Ali, fique de pé, filha. Alguns adolescentes estão fazendo aniversário neste congresso e é um prazer para nós felicitá-los. Nós queríamos saber se a igreja deseja parabenizar esses adolescentes pela passagem de seus aniversários. Se é verdade que a igreja deseja parabenizá-los, digamos, que o Senhor vos abençoe. Digam. Que o Senhor vos abençoe. Receba aí um abraço de uma das adolescentes. Você, Jane, o Genildo vai receber um abraço aqui do Eliezer. Nós vamos nos preparar para receber os dízimos e a...